Amados irmãos e irmãs, celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo é festejarmos, celebrarmos a Igreja, é festa da nossa Igreja. E para nós compreendermos este mistério grandioso e tão belo, é necessário recordarmos aquilo que o Senhor nos traz nas Sagradas Escrituras. No Antigo Testamento, quando Deus sela uma aliança com o seu povo, Ele escolhe um povo para, a partir desse povo, Ele poder tomar conta de todas as nações. Ele escolhe uma pequena porção, uma pequena herança, que é Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, para que a partir deste povo o Senhor possa então chegar a todos os cantos, chegar a todas as nações, todas proclamarem que o Senhor, Ele é o único Deus. E o Deus cuida deste pequeno povo, desta pequena nação, com muito carinho, com muita atenção, e passo a passo, a partir da promessa que Deus faz, Ele vai então revelando e enviando aqueles que estarão à frente deste pequeno rebanho, desta pequena nação, para que eles não desviem do caminho, e para que o Senhor então, passo a passo, Ele vai então revelando os seus mistérios, revelando aquilo que esse povo, na sua ânsia, na sua vontade de chegar logo à promessa de Deus. Deus escolhe este pequeno povo começa a caminhar na fidelidade com Deus. Este pequeno povo também erra, também cai, perde, vai para o exílio, enfim. Mas o que precisamos hoje olhar na história nossa, também a nossa história fazemos parte, é que desse povo escolhido, diante das 12 tribos que constituem este novo povo, este povo eleito, nós vamos ver uma releitura de toda essa história da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, com Jesus Cristo. Jesus, Ele então vai repassar, ou melhor dizendo, vai ali colocar os sinais deste povo que Deus escolheu, mas agora com um novo nome, o povo da nova aliança. Uma nova aliança está sendo feita, uma nova aliança está sendo selada. Esse primeiro povo que no Antigo Testamento, nas 12 tribos, recebem todos os cuidados de Deus, recebem as leis, os mandamentos, para que eles possam então caminhar na fidelidade. Agora nesse tempo de Jesus Cristo, diante da sua missão de reunir o novo povo de Deus, formar o novo povo de Deus, formar um novo povo de uma nova aliança. E aí nós vemos também a constituição de 12 apóstolos. Aqui o Senhor está começando também a já formar este povo da nova aliança. E quanto aos mandamentos, também já temos um novo nome, o novo mandamento. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Para este novo povo de Deus, para esta nova herança, essa pequena porção de herança, um novo mandamento. Não se desfez os antigos, não se desfez. E não irá tirar nada, nem sequer ali o pingo de um i não será tirado. Mas a forma de vivenciar este novo mandamento. Então, qual é este novo mandamento? Eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, a forma deste novo povo de Deus, essa nova nação reunida, viver este mandamento chamado mandamento do amor, e aí então a missão de ser a pequena porção, a pequena herança, ou podemos até olharmos na parábola que Jesus compara o fermento, a pequena porção ali de fermento que vai ser colocada na farinha, e essa pequena porção vai levedar toda a massa, a parábola que o Senhor vai nos contando. Então esse pequeno povo, este pequeno grupo que Jesus vai reunindo para formar o novo povo, o povo da nova aliança,
a partir dos 12 apóstolos, trazendo aqui a figura das 12 tribos de Israel. E cada apóstolo chamado aí para constituir estas colunas do novo povo de Deus, da nova aliança, e a missão que cada um vai exercer. Então, diante daqui, nós vemos o Senhor que vai escolhendo cada um, chamando a cada um. E desse grupo dos 12, aquele que Jesus então irá colocar para ser o primeiro, aquele que está à frente deste grupo dos 12. Aquele que vai fazer, às vezes, de ponte, de ligação entre o céu e a terra. E Pedro é aquele que o Senhor coloca à frente da sua igreja, à frente do novo povo de Deus. Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro ali, a pedra que o Senhor escolhe para edificar a sua igreja, o seu novo povo, o povo da nova aliança. Uma releitura do Antigo Testamento, né? Agora aqui se formando para poder então esta igreja, esta pequena porção, possa então ser no mundo o fermento a levedar toda a massa. E a missão da igreja, desse povo, é levar a palavra de Deus, é levar esse mistério, esta revelação ao mundo todo, para que todos possam ter conhecimento, todos fazerem parte deste grupo, todos fazerem parte desta nação reunida, desse novo povo, esta nova aliança de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, se nós olharmos na missão de Pedro, à frente da igreja, nós vamos ver Pedro, aquele que vai fazer às vezes de ponte, né, entre o céu e a terra, deu as chaves para Pedro. Aquilo que ligar na terra será ligado no céu, aquilo que desligar na terra será desligado no céu. Aqui nós compreendemos quando nós falamos para o Papa, o pontífice da fé, né? Hoje Pedro na igreja é Papa Francisco, né? Pontífice da fé, porque faz essa ponte de ligação do céu com a terra e da terra para com o céu. E esse movimento de céu e terra e céu, nós vemos com bastante clareza na celebração da Santa Missa, porque é justamente nesta reunião eucarística, né, nessa reunião aqui na Assembleia Reunida, que também tem um nome, né, de igreja, né, que no hebraico é chamada de Kahal, Assembleia Reunida. Então nós somos a Assembleia Reunida, nós somos a igreja do Senhor, o povo da nova aliança. E neste momento da Santa Missa, nós vemos este movimento acontecer do céu que desce à terra e da terra que sobe ao céu. E nós víamos de forma melhor esta visão, este movimento, quando nós celebrávamos a missa chamada Versus Deum, voltado para Deus, né? Onde todos nós estávamos voltados para Deus. E aí o crucifixo, nosso Senhor Jesus Cristo, né? O padre na oração, fazendo o diálogo com Deus, porque toda a oração, o diálogo é com Deus Pai, né? Porque o padre está celebrando em persona Christi. Então é o Filho que está em diálogo com o Pai e apresenta o sacrifício, apresenta as intenções de cada filho, de toda a igreja, todo mundo é apresentado ao Pai. E aí então na hora de oferecer as ofertas é que nós vemos mais claramente este movimento. Por quê? Na oração chamada coleta, a oração inicial, nós reunimos todas as intenções, aquelas que foram lidas, colocadas aqui na intenção da Santa Missa, mas a intenção que está no coração de cada fiel no mundo todo. Todas as intenções estão colocadas aqui. Então o sacerdote, quando vai fazer esta oração, ele já está apresentando ao Senhor todas as intenções neste santo sacrifício. Na hora de preparar as ofertas, de apresentar o pão e o vinho, aí o sacerdote apresentando o pão e o vinho ao Senhor Deus, né? Ele apresenta ao Senhor o pão e o vinho, e diante de toda a oração que é apresentada, eucarística, né? Aí nós recebemos aquele que é o autor da nossa vida, nós recebemos o próprio Cristo, né? No seu corpo e no seu sangue,
né? E aí então, recebendo o nosso Senhor Jesus Cristo, né, no sacramento ali do altar, Santíssimo Sacramento do altar, o sacerdote então volta para o povo e apresenta Jesus. Volta para o mundo todo e apresenta Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse movimento que nós vemos do céu e da terra ao céu. E aqui nós vemos a igreja na sua missão. A igreja na sua missão, que é oferecer o santo sacrifício. A sua missão de fazer filhos para Deus. E aí aqui entra a missão de São Pedro e São Paulo. São Pedro, aquele que está à frente da igreja, a sua missão de governar a igreja, de ser esta ponte. Paulo, aquele que vai ser a missão da igreja, porque Paulo viajou por tantos e tantos lugares, enfrentou tantos desafios para levar a palavra de Deus. Então Paulo é a missão da igreja, a igreja que vai ao mundo todo para evangelizar. Se fôssemos fazer uma outra comparação de Pedro e Paulo na igreja, nós iríamos colocar Pedro, aquele que está nas vezes da figura, daquele que está à frente da igreja, para exercer um governo, né? Aqui na nossa arquidiocese, Dom Milton Santos, trazendo para a paróquia, sou eu, Padre Mauro. E quem é Paulo? Paulo são todos aqueles que estão na igreja, na missão, que estão indo até os lugares que Deus chamar e enviar para levar esta palavra. É a missão da igreja, a igreja desenvolvendo a sua missão. Pedro e Paulo, a missão de governar e a missão de evangelizar. A missão que não pode parar, ela precisa ser continuada sempre. Então, se nós fazemos esse resgate histórico do mistério do nosso Deus, do mistério da nossa salvação, nós, católicos, olhamos para a realidade da nossa igreja e nós nos sentimos fortalecidos, porque fazemos parte do povo da nova aliança. Fazemos parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nos deixar envaidecidos? Não. Para nos deixar fortalecidos. Por quê? Diante da nossa caminhada enfrentamos muitas tribulações, muitas dificuldades. Estamos aí, né, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo por conta da pandemia, as dificuldades econômicas, e certamente muitas coisas ruins ainda virão, né, porque a economia no mundo todo, ela está abalada. Mas o que vai nos deixar seguros e firmes, né, para nós não entrarmos em desespero, é essa certeza de que nós estamos e fazemos parte do povo de Deus. Fazemos parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que não é se envaidecer, mas é sentir fortalecido. Eu estou na igreja que o Senhor edificou. Eu sou a igreja, eu vivo na igreja. E o Senhor fez uma promessa: o poder do inferno não poderá contra a igreja. Então, se eu sou igreja, eu vivo a igreja, e eu fico firme, com fé na minha igreja, ainda que haja tantas adversidades, mas nada disso poderá abalar a minha fé, abalar a minha confiança. Nada poderá me roubar do amor de Deus, aquilo que São Paulo vai dizer, né? O que pode nos separar do amor de Deus? Ele vai elencando várias coisas, né? E aí finaliza: nada pode nos separar do amor de Deus. Então, quando nós vamos trazendo para a nossa realidade, trazendo para a nossa vida estas verdades, esse mistério grandioso, nos enche de esperança, porque nós não nos sentimos sozinhos, não nos sentimos assim, sem nenhum amparo. Há quem nos ampara. Assim como Deus lá no Antigo Testamento cuidou do seu povo, e esse povo sofreu. Se a gente for ler todo o Antigo Testamento, quantas vezes esse povo sofreu, mas Deus cuidou de cada um. Foram escravos, Deus trouxe novamente para a liberdade, e assim Deus foi dando o necessário, foi providenciando o necessário. Nós não somos diferentes, somos o novo povo da aliança, somos essa igreja que o Senhor constituiu e edificou. Quantas dificuldades a igreja já enfrentou, e até no dia de hoje, né?
mas o Senhor é fiel na sua promessa. Então, para nós celebrarmos hoje São Pedro e São Paulo, é celebrarmos com muita alegria e muita gratidão o Senhor ter edificado a sua casa aqui na terra, o Senhor ter construído a sua igreja aqui nesta terra e chamar a cada um de nós a fazer parte do seu povo, desta pequena porção, desta pequena herança. E quando nós afastamos desta verdade, deste mistério, e nós esquecemos de defender a fé, esquecemos de evangelizar, nós enfraquecemos também, porque somos um só corpo, né? Então, se um corpo, se um membro fica não muito bem, todo o restante do corpo também não fica bem, né? Porque fazemos parte deste único corpo. A cabeça nós sabemos, Cristo é o nosso Senhor, mas todos nós fazemos parte deste corpo. Então, cada um na sua missão específica para poder ser igreja. Na missão, naquilo que cada um exerce na vida da igreja enquanto missão, se é catequese, se é liturgia, se é ação social, se é a missão mesmo de sair nos lugares para evangelizar. Enfim, em cada serviço e ação da igreja, né? E aí na vida litúrgica celebrativa. Então todos nós neste compromisso de vivermos e sermos igreja. E aí não esquecermos de rezar por aqueles que estão na missão de governar e naqueles que estão na missão de evangelizar. Pedro e Paulo, né? Então hoje também é o dia de nós rezarmos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, né? Pedro, que está à frente da Igreja do Senhor. Então, quando forem rezar hoje o Santo Terço, lembrem de rezar um mistério, né? Uma dezena do terço ao Papa Francisco, pela sua saúde, para que ele também esteja firme e forte à frente da Igreja, cheio do Espírito Santo, para sempre proferir palavras que edificam, né? Para governar com retidão a igreja de nosso Senhor. Então precisamos lembrar de rezar pelo nosso Santo Padre, o Papa, né? Que hoje é o Papa Francisco, é o Pedro, e rezar por todos os missionários, aqui nas vezes de Paulo, especialmente os missionários que estão nos lugares mais difíceis de evangelizar, porque nós ainda temos lugares neste mundo onde a fé cristã não é aceita, ainda é um desafio, e muitos missionários acabam perdendo a sua vida, são martirizados, né? E os cristãos, as famílias destes lugares sofrem também, porque quando essa família se converte à fé cristã católica, ela também passa a ser perseguida. Então lembremos também de rezarmos pelos missionários, né? Pelos nossos irmãos cristãos católicos, ou cristãos que não sejam católicos, mas que estão em lugares tão difíceis de viver a fé cristã e são perseguidos, torturados e muitos até mortos. Rezemos, amados irmãos e irmãs, com muita gratidão ao Senhor por edificar a sua igreja, construir a sua casa aqui no meio de nós. E nessa casa construída no meio de nós podermos enxergar a ação de Deus na nossa vida, especialmente na celebração da Santa Missa, onde nós elevamos a Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas, e o Senhor então nos dá a graça necessária, o milagre necessário para que nós possamos viver bem a cada dia. Louvemos e bendizemos ao Senhor por São Pedro e São Paulo. Rezemos e cuidemos da nossa fé para sermos uma igreja fiel ao nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.